Olá, seja bem-vindo ao tutorial da avaliação Shift, competências pessoais para o trabalho remoto. Nelas vamos ver juntos todas as partes que compõem esta avaliação e a outra avaliação que você recebe em conjunto quando faz a avaliação Shift de trabalho remoto. Vamos lá. Esta avaliação ela é dividida em 4 partes. A primeira parte é o resumo geral. Você vai encontrar neste resumo informações importantes que definem todos os resultados que foram encontrados dentro da sua avaliação Shift de trabalho remoto. A segunda parte é a análise de grupo, é o detalhamento do resumo geral. Você vai poder encontrar em cada uma das páginas o detalhamento de cada grupo que é dividido o trabalho remoto. A terceira parte é a análise detalhada. É uma avaliação anexa que traz em detalhes cada uma das competências que foram discriminadas dentro do relatório de trabalho remoto e muitas outras mais. E por fim, dentro deste relatório, na última parte, você vai encontrar um plano de ação. Então você tem todas as informações necessárias para identificar quais são as principais competências de trabalho remoto que você possui ou não possui, vai poder analisar detalhadamente, dividido em grupos didáticos de desenvolvimento, e vai poder identificar dentro de cada um desses grupos, em detalhes, cada uma dessas competências. De posse de todas essas informações, você vai poder traçar o seu plano de ação. Então vamos lá, vamos ver o resumo geral. Dentro da página de resumo geral, você vai perceber à direita um gráfico que mostra os 5 grupos que são divididas as competências para o trabalho remoto. O grupo motivacional, o grupo emocional, o grupo relacional, o grupo disciplinar e o grupo estratégico. Você vai perceber dentro deste gráfico que existe uma circunferência verde. Este é o limite mínimo para a zona de convergência. E a parte mais externa, branca, é o limite máximo. Então, as competências do seu relatório têm que cair dentro dessa coroa circular branca, ou seja, fora do verde e dentro, logicamente, do círculo externo. Esta parte azul são as notas reais deste exemplo. Então você consegue ver todas as notas e como elas estão. De uma maneira geral, você não vê uma circunferência regular. Você vê vários dentinhos, alguns para dentro, outros para fora. O que está para fora é alto, está dentro da zona de convergência, ou seja, nessa área branca, e o que está dentro da área verde está abaixo do limite mínimo, então é uma área de oportunidade de melhoria. Uma outra forma de ver essas mesmas informações é neste gráfico de barras. Nele você vai encontrar os mesmos 5 grupos, só que aqui de uma forma diferente. Você vai observar o percentual de convergência dentro de cada grupo. Por exemplo, no grupo motivacional, 38%. O que oferece 62%, que é esse trecho verde aqui, o que falta para 100%, como oportunidade de melhoria. Então, facilmente você consegue perceber aonde as convergências foram mais altas e onde você tem áreas de melhoria. Uma outra informação muito importante que você pode encontrar dentro do resumo geral é a confiabilidade da avaliação. Esta confiabilidade normalmente deve estar acima de 0,7 e abaixo de 0,9. Quando eu tenho uma nota abaixo de 0,7, como esse 0,62, indica que esse indivíduo teve algumas distorções em algumas partes da sua avaliação, ou porque ele não apresenta desenvolvida determinadas competências, ou porque não prestou atenção quando leu o questionário e respondeu, ou seja, as respostas não mostravam exatamente aquilo que ele deveria ter colocado. Mas quando a pessoa fez um relatório com calma, seguiu as instruções de preenchimento, entendeu o que foi pedido e respondeu de forma espontânea, uma nota abaixo de 0,6 indica áreas que você tem que prestar um pouco mais atenção dentro dessa avaliação, que nós vamos ver mais para frente. Outra informação muito importante é a nota geral de convergência, que é a média de todas essas 5. No caso, 71,7. Temos também 2 informações interessantes, o quociente de engajamento e o quociente de maturidade, que são extraídos de informações que estão dentro dessas competências, dentro de cada grupo.
Na questão de engajamento, 50%, considerado moderado. E na questão maturidade, 77,8%, considerada alta maturidade, alta tendência à maturidade. Também encontramos algumas dicas para o seu desenvolvimento que vão auxiliá-lo tanto à leitura desse relatório quanto ao final traçar o seu plano de ação. Bem, agora nós vamos ver em detalhes todos os grupos. Mas antes, nós vamos falar sobre uma característica muito importante, que é a clareza. A clareza é o entendimento que a pessoa tem de cada competência, ou seja, a valorização dela. Então você tem uma tendência, você tem uma nota. Então, para cada competência que você foi medida dentro do seu relatório, você vai perceber uma nota que varia de 0 a 10. Mas para muitas dessas competências relacionadas com o seu ser, que seriam os aspectos ligados ao seu valor próprio, à sua relação com as pessoas, e ao fazer, que está relacionado com os seus papéis, sua visão de futuro, bem como as tarefas e os sistemas, você vai perceber que existem tendências emocionais. E essas tendências emocionais são descritas nessa parte do relatório. O que são as tendências emocionais? Como que você reage na harmonia e no conflito, no sucesso e no fracasso, quando é eficiente e quando é ineficiente. Então é uma leitura muito rica para que você entenda quais são as suas tendências emocionais, ou seja, a sua clareza, para cada uma das competências relacionadas com o seu ser e o seu fazer. Então eu recomendo que leia com atenção e marque tudo aquilo que traz bastante sentido e importância dentro da direção que você quer seguir na sua carreira e as metas que você quer atingir. Bom, agora vamos para os grupos. Este é o primeiro grupo, o grupo emocional. Nesse grupo nós avaliamos uma série de competências, como autoestima, como autoconfiança, autodisciplina e outras. Neste grupo houve uma convergência de 75%, ou seja, nem todas as competências ficaram dentro da faixa de convergência escolhida, que no caso foi de 7 a 10 para todas as competências. Algumas ficaram fora, por exemplo, autoconfiança e autodisciplina, que é o que aparece em vermelho no gráfico. A zona de convergência é a área verde, as notas que ficaram dentro da área verde aparecem em azul e tudo que está fora da zona de convergência aparece em vermelho para facilitar a sua visualização dos pontos de melhoria, e os seus pontos fortes estão dentro da área azul, logicamente no que está mais próximo do 10. Dentro de cada avaliação de grupo existe uma definição do grupo e também um convite à leitura sobre o tema relacionado. Por exemplo, aqui, o que é inteligência emocional. Com isso, você pode avaliar exatamente quais são as competências que favorecem a tua parte emocional com relação ao trabalho remoto, identificar os seus pontos fortes e identificar os seus pontos de melhoria. E qualquer um deles que você queira analisar no detalhe, você vai até o relatório detalhado, que virá em anexo com esse, e poderá ver em detalhes cada uma destas competências. O próximo grupo é o grupo relacional, é o grupo que está medindo a sua capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Nele você vai encontrar competências como eficácia interpessoal, empatia, habilidade interpessoal, entre outras. E da mesma forma você faz a avaliação. Neste caso houve uma convergência de 100%, ou seja, todas as competências ficaram dentro da zona verde, a zona estabelecida como zona de convergência para estas competências dentro do grupo relacional. Você vai encontrar uma definição do que são as competências relacionais e também um artigo relacionado para aumentar o seu conhecimento. O próximo grupo é o grupo disciplinar. Neste grupo encontramos uma convergência um pouco mais baixa nesse exemplo, 57%. 3 das 7 competências ficaram fora. Você consegue perceber que temos 3 competências aqui que são moderadas que estão fora, e uma competência que foi estabelecida como dentro da zona de convergência com uma nota moderada, 6. Ela tem uma permissão um pouco maior devido às características dela. Quer conhecer mais o que é essa competência, a concentração? Você pode olhar na barra à esquerda mostrando o que seria essa competência com um valor baixo, na barra da direita o que seria num valor alto, e você está vendo a sua nota aqui, ou a nota deste exemplo, em 6,5.
Quer conhecer essa competência, concentração em mais detalhes? Vá até o relatório detalhado e observe essa competência e todas as informações que são mencionadas sobre ela. Existe aqui um resumo sobre o que são as competências disciplinares, que são relacionadas à organização, ao tempo, ao senso de urgência, ou seja, a sua disciplina para trabalhar remotamente. E aqui também um artigo que vai ajudar a aumentar o seu conhecimento nesta área. O próximo grupo é o grupo estratégico, que é relacionado a competências que vão melhorar a sua capacidade de ser estratégico dentro do trabalho remoto, como alcance de metas, aprendizado contínuo, pensamento prático, intuição, entre outras. E a sua convergência, que no caso foi alta. Digo sua, mas na verdade do exemplo em questão. No seu relatório você vai observar nesse campo. Neste caso, nós temos aqui um ponto apenas fora, que é foco no alcance de metas, 6.7, levemente fora, porque o limite mínimo era 7, ele está com 6,5, mas é um ponto que, se achar relevante, tem bastante espaço para se desenvolver. Quer conhecer no detalhe? Vá até o relatório detalhado e olhe todas as informações sobre foco e alcance de metas. Existe um texto sobre o que são as competências estratégicas e também um convite à leitura de um artigo relacionado. Por último, mas não menos importante, o grupo motivacional. Aqui você vai ver que a convergência foi de 38% e que houveram várias competências que ficaram fora daquela área de convergência estabelecida, que no caso aqui são 7 a 10, que é essa zona verde nesse gráfico. Tivemos 5 competências que ficaram fora, algumas bem distantes, e apenas 3 dentro da zona de convergência. Então nós temos uma das competências na área baixa, né? Então temos aqui uma competência como satisfação com o seu trabalho que está baixa. Então esta pessoa tem bastante oportunidade de melhoria nesse quesito. E eu diria até mesmo nesse grupo. Quer entender um pouco mais o que é o grupo motivacional? Existe um texto para isso e também como motivar as pessoas. Então você vai poder entender e desenvolver qualquer uma dessas competências analisando este relatório e também o relatório detalhado. Por fim, chegamos ao plano de ação. O plano de ação vai ser traçado com base a todas as informações que você viu neste relatório e também no relatório anexo e os seus objetivos de vida profissional que você quer alcançar e que estas informações desse relatório vão poder lhe ajudar. Nesta fase, nós dividimos esse plano de ação em 4 etapas. A primeira é traçar o objetivo. Para tanto, nós sugerimos que você baixe o e-book de Metas Smarter e o formulário Matriz para o Sucesso. Com ele, você vai poder traçar o seu objetivo de forma rápida, prática e eficiente. O segundo passo é quais são os seus pontos fortes, identificá-los para que você possa utilizá-los imediatamente na obtenção de resultados. Trabalhar com seus pontos fortes é muito importante, porque eles podem trazer resultado imediato, podem te motivar e podem facilitar o teu processo de desenvolvimento. O segundo ponto, ou terceira etapa, seriam identificar os seus pontos de melhoria. São aqueles que têm significância em relação com seus objetivos e que você gostaria de melhorar. Neste caso, sugiro que você identifique 1, 2, no máximo 3 pontos para trabalhar de cada vez, para que você tenha foco e não demande muito tempo e energia focado nos pontos de melhoria, quando na verdade você precisa focar nos seus pontos fortes, que vão trazer resultados rápidos e vão motivá-lo a trabalhar nos pontos de melhoria. De posse do seu objetivo, dos seus pontos fortes e pontos de melhoria e todos os 2 relatórios entendidos, você está pronto para traçar o seu plano de ação, que é a 4ª e última etapa. Então você já preencheu a sua matriz de sucesso, já tem a sua meta Smarter, já sabe os seus pontos fortes e conhece seus pontos de melhoria e já escolheu quais são. Então você está pronto para traçar um plano de ação. Para quem não tem muita experiência de como fazer isso, nós também temos a ferramenta de plano de ação, que é uma planilha de Excel com todos os campos que você precisa saber, e um e-book falando sobre plano de ação e a técnica 5W2H, para que você faça um plano de ação eficiente, rápido e prático. Então, com todas essas informações, você tem tudo o que é necessário para fazer o seu plano de ação e começar a se desenvolver. Então, a partir daqui,
você está pronto para entrar em ação. Que dicas podemos te dar? Comemore sempre a cada pequeno avanço, a cada pequeno sucesso, para que você se mantenha energizado e no foco. E reavalie tudo aquilo que não deu certo ou que não ficou tão certo quanto você queria. Sempre reavalie seu plano de ação e acerte seu plano de voo para saber se você está indo na direção certa. A diferença entre aquele que tem sucesso e aquele que fracassa é que o primeiro não desistiu. Boa sorte e se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso pessoal de suporte. Não deixe de assistir o nosso outro tutorial sobre a avaliação detalhada Shift, onde você vai encontrar todas as informações sobre cada uma das competências tratadas neste primeiro tutorial.